Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de fevereiro de 2020. Guerra entre viúva e família de Gugu choca fãs e agita a mídia. Apenas 3 semanas após o enterro de Gugu Liberato, a médica Rose Di Matteo, mãe dos 3 filhos do apresentador, e a família dele, digladiam em público por meio de advogados. Em jogo, o reconhecimento da união estável entre Gugu e Rose, e a herança milionária deixada pelo comunicador. A confusão começou com uma entrevista da médica jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Na matéria, Rose revelou a intenção de conseguir na justiça o reconhecimento como esposa legítima e herdeira. Chamada de companheira de Gugu na imprensa, ela nunca foi casada oficialmente com o apresentador e não é citada no testamento. Nunca tive outro homem, afirmou a médica. Os parentes de Augusto Liberato reagiram horas depois. Uma nota aos jornalistas não economizou críticas a Rose Di Matteo. Ela foi acusada de ter deixado João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15, sozinhos na Flórida, sem avisá-los da viagem a São Paulo para se reunir com os advogados. Nenhum familiar de Gugu sabia que Rose Miriam estava no Brasil. Para todos, ela estava em casa, ao lado dos filhos, oferecendo todo o apoio necessário, diz o comunicado. Ainda mais sério e triste é o fato dos filhos de Gugu também desconhecerem o paradeiro da mãe. A nota ainda dá a entender que os Liberatos não veem Rose como beneficiária da fortuna. Qualquer informação sobre a herança dos filhos deveria ser discutida somente com eles. De acordo com a imprensa, a inventariante de Gugu é sua irmã, a astróloga Aparecida Liberato. Logo depois, os advogados da médica se manifestaram com veemência. Não é verdade que Rose Miriam Souza Di Matteo veio ao Brasil sem o conhecimento dos filhos. Isso é para denegrir a imagem da viúva perante a opinião pública, rebateu novo comunicado. Os representantes da mãe dos filhos do apresentador fizeram uma acusação grave. Rose foi assediada e constrangida ainda no dia do enterro de Gugu. Seu luto não foi respeitado. Poucas horas após o enterro, ela foi forçada a assinar documentos pelo advogado da família de Gugu. No dia 18 deste mês, ela registrou um boletim de ocorrência contra o advogado, informa o escritório Nelson Williams e advogados associados. Segundo o mesmo comunicado, Rose quer ser considerada companheira, esposa e herdeira e, assim que conseguir isso na justiça, pretende doar os bens móveis e imóveis aos filhos, reservando a ela apenas o suficiente para se manter. Pelo teor das notas, fica evidente um conflito profundo entre a mulher vista ao lado de Gugu desde 1994, quando posaram juntos, como namorados, para uma matéria de capa da revista Caras, e os parentes do artista. A discordância parece ser anterior às questões resultantes da trágica morte do comunicador. Na contramão da tão praticada superexposição na mídia, Gugu Liberato sempre preservou sua intimidade e a da família. Não comentava detalhes da vida amorosa, tampouco permitia que os filhos tivessem contato direto com a imprensa. Ele detestava a indústria da fofoca. Essa postura discreta e respeitosa sempre foi vista como uma de suas maiores virtudes. Agora, a imagem do apresentador corre o risco de ser vulgarizada na mídia por conta do desentendimento entre Rose Di Matteo e a família dele.
O público acompanhou, por anos, uma briga com fundamentos semelhantes, entre a atriz Antônia Fontenelle, última companheira do diretor da Globo Marcos Paulo, falecido em 2012, e as 3 filhas dele. Ocorreu uma batalha jurídica também em razão de solicitação de reconhecimento de união estável e direito à herança. Assistiu-se a momentos dramáticos e constrangedores. Uma novela real, arrastada, triste. Tomara que a memória de Gugu Liberato seja poupada de igual vexame. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Allan Kardec esclarece sobre os problemas familiares dizendo que os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, 2 espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos: do ponto de vista espiritual, eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe segundo o corpo nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias.
Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.